Olá, meu nome é Alexandre Botão, eu sou jornalista há 25 anos e pesquisador na área de comunicação e mídias digitais na última década. Hoje vamos traçar um panorama sobre fake news nos tempos de Covid-19. O tema das fake news não se esgota por algumas razões. Há muita confusão sobre o assunto e isso é proposital. O mundo entrou em uma onda de desinformação sem precedente e sem prazo para acabar. Até porque se trata de uma questão traiçoeira e bem mais grave do que parece num primeiro momento. Todas as vezes que me pediram para falar a respeito das fake news, eu tento começar sempre do mesmo jeito. Prefiro dizer primeiro o que não é fake news. Porque, por mais que se fale a respeito, ainda há uma ignorância generalizada. E essa ignorância só beneficia os infratores. Então vamos primeiro ao que não é fake news. Fake news não é nem sinônimo de calúnia, nem resposta aceitável contra jornalismo crítico. Quem insiste nisso está muito mal informado ou muito mal intencionado. O termo fake news, popularizado como é hoje, surgiu na verdade da expressão fake news website ou simplesmente fake news site, o que significa apenas site de notícias falsas. Esse é um termo que ficou comum no início da década e era usado para se referir a portais criados com o intuito exclusivo de disseminar informação mentirosa, distorcida ou completamente inventada. Então, esse extrato, fake news, é apenas isso, uma informação sem qualquer conexão com a realidade, embrulhada em papel jornalístico e distribuída para consumo. São 3 critérios e eles são imprescindíveis. Sem conexão com a realidade, apresentada em uma embalagem jornalística e distribuída em massa. Se não houver os 3, não é fake news, é outra coisa. Por exemplo, se eu alugar um outdoor para difamar um político, isso não é fake news, é difamação pura e simples, mesmo que a minha alegação não tenha um mínimo de verdade. Se uma pessoa qualquer for ao Twitter e pregar diariamente que a Terra é triangular, isso também não é fake news, isso é liberdade de expressão, embora desconectada da realidade. Misturar todas essas coisas no mesmo saco só porque fake news é um termo da moda serve apenas para, ironicamente, disseminar desinformação e transformar em gracinha algo bem sério. Tão importante quanto a terminologia é saber o que ou quem está por trás das fake news. E é fundamental entender isso logo no início porque estamos falando de um ponto limítrofe para todo o resto. Fake news não é uma obra do acaso. Como eu já disse em outras apresentações, não é um fenômeno meteorológico, uma tempestade, um ciclone tropical. Parece óbvio, mas muita gente ainda crê que seja isso. Que as fake news surgem do nada, que não é culpa de ninguém, que caiu sobre as nossas cabeças como uma maldição. Nada disso. Em 100% das situações, as fake news são resultado de um interesse. Às vezes pode ser pequeno, às vezes um pouco maior, mas sempre há um interesse por trás. E na maioria dos casos, as notícias falsas fazem parte de um conjunto de interesses. Não é acaso, não é uma falha de sistema, não é um ataque de robôs. Aliás, esse é um outro mito que a gente podia desmistificar junto, agora. Porque todas as vezes que alguém insiste em relacionar fake news e ação de robôs, essa pessoa só está contribuindo para espalhar a falsa sensação de que estamos sendo atacados por um sistema operacional com defeito. Não existe isso. São sempre pessoas reais com interesses reais, que podem até se valer de métodos de automação, ou robôs, para simplificar. Mas em todos os casos, há pessoas reais por trás das notícias falsas. Mas afinal, como isso se materializa nas nossas vidas? Embora a tecnologia tenha tornado todos os sistemas digitais do planeta muito mais sofisticados, outra ironia, o produto das fake news ficou mais pobre com o tempo. Até nisso, trata-se de uma contravenção picareta.
Enquanto muitos crimes estão mais elaborados, a indústria das notícias falsas ficou mais ordinária, embora engane cada vez mais pessoas. Na origem dos fake news sites, no começo dos anos 2010, o que acontecia? Criava-se um site, procurava-se uma URL, um domínio que se assemelhasse a um domínio já existente e até desenhava-se logomarcas jornalísticas. Ou seja, era uma mentira mais elaborada. Com o tempo, começou a ficar claro que não era necessário tanto empenho assim. Bastava uma imagem que parecesse jornalística para fazer com que uma grande quantidade de pessoas acreditasse na farsa. E, mais recentemente, chegou-se à conclusão de que nem isso era necessário. Especialmente se a distribuição do material fake for feita por programas de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Ali, muitas vezes, basta uma sequência de frases sem qualquer comprovação, uma montagem mal feita, se tanto, e o serviço está pronto. Nós, a sociedade, não ficamos mais espertos em relação à exposição e à detecção das fake news. Nós ficamos mais estúpidos. É que é difícil admitir isso. Tanto que até o modus operandi mudou muito pouco nos últimos anos. A maioria dos infratores cria perfis falsos em aplicativos e em redes sociais que normalmente acabam impulsionados por empresas parceiras. Muitas se denominam como de marketing digital, outras nem se dão ao trabalho. E aqui se inicia um outro tipo de business. Essas empresas oferecem disparos em massa em aplicativos como o WhatsApp e cobram uma quantia considerável para enviar a mensagem que você quiser a 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas. Não importa o conteúdo. Enquanto isso, nas redes sociais tradicionais, há outras empresas que vendem likes e impulsionam perfis fakes para que seja possível disseminar as informações falsas. É um combo, e é um combo matador. E como se controla isso? Na maioria dos casos, não se controla, porque simplesmente não é possível. O WhatsApp, por exemplo, não é uma rede semi-pública como o Facebook ou o Twitter. Lá, as mensagens são criptografadas nas duas pontas, o que significa que, em teoria, e é a teoria que importa aqui, a mensagem só pode ser lida por quem enviou e por quem recebeu. O próprio WhatsApp diz que nem eles conseguem ver o que há ali, seja um link, uma imagem, um áudio ou um texto. Não importa o que contenha. De racismo à pedofilia, de difamação à pornografia. Percebem A, quão grave é esse cenário e B, quão pouco se aborda essa questão? A consequência disso é que, para haver uma investigação num caso de fake news no WhatsApp, é preciso haver uma denúncia de alguém que tenha recebido a mensagem. E o máximo que o WhatsApp vai fazer, isso num caso de punição extrema, é desabilitar aquele número de telefone. E se você está pensando, eis uma punição inútil, exato, é tão inútil quanto parece. Mas vamos ver as redes semipúblicas, como Twitter e Facebook, onde desmontar um conjunto de notícias falsas, teoricamente, seria mais simples. Como é possível notar, o fato de ser público não intimida ninguém. Por consequência, não impede a propagação da desinformação. E, normalmente, esse tipo de manipulação tem um mix de perfis falsos e verdadeiros. Acontece que, fakes ou não, isso significa tráfego para as plataformas. E elas vendem anúncio com base no tráfego. Além disso, é pouco provável que exista algum interesse por parte das redes sociais em derrubar todos os perfis falsos. A começar pelo fato de que nem elas sabem ao certo quantos são. Essa aqui é a variação da quantidade de perfis falsos que o próprio Facebook admite ter. No último quadrimestre de 2018, esse número chegou a 116 milhões de contas fakes. Já no caso do Twitter, há uma série de levantamentos que estimam em algo entre 15% e 30% o número de perfis falsos em toda a rede. Como são 330 milhões de contas no mundo inteiro,
Mesmo no melhor dos cenários, isso equivaleria a 50 milhões de contas fakes. O que nos leva às fake news durante a pandemia do coronavírus. As regras aqui são exatamente as mesmas. Há uma quantidade imensa de notícias falsas a respeito da Covid-19 e tudo que envolve a pandemia. Isolamento social, uso da hidroxicloroquina, número de mortos. Todas essas fake news são espalhadas por um exército fake e comandadas por pessoas reais com interesses reais. Um dia desses, durante uma live já na pandemia, o escritor português Walter Ugumãe produziu a melhor definição do que é essa legião de perfis falsos nas redes sociais. Ele disse: não se trata de uma representação fiel da humanidade, é uma usurpação da humanidade. Tem toda razão, até porque entre os principais objetivos desse exército fake está exatamente esse, o de falsear a existência de uma multidão em sintonia quando ela simplesmente não existe. De novo, não se trata de uma obra da natureza, não se trata de um azar, uma pena, a pandemia também foi tomada pelas fake news. Não é isso. Tudo nesse universo é arquitetado em função de interesses bem específicos, mesmo quando parece só uma insanidade. Aqui tem 3 exemplos retirados de 3 fact-checkers diferentes, 2 sediados no Brasil e 1 em Portugal. São todos incrivelmente absurdos, mas ainda assim há uma parcela da população que acredita que possa ser verdade. E o pior é que se gasta uma energia enorme para desmentir esse tipo de coisa, o que acaba resultando em mais propaganda para a notícia falsa. Não importa o quão absurda ela seja. Por fim, 2 conclusões importantes a respeito disso tudo que valem, não apenas para esse período de pandemia, mas para as próximas guerras contra as notícias falsas. A primeira é: não se combate fake news apenas com news. Combate-se fake news com informação? Claro, mas também deve-se combater fake news com polícia. Para cada empresa ou grupo de pessoas promovendo o disparo massivo de notícias falsas, devia haver uma investigação, uma ação policial pesada, julgamento e cadeia para os culpados. Tanto os códigos eleitorais quanto os códigos penais das principais democracias do mundo têm tipificação de crimes para enquadrar essas pessoas. A informação que vem dos veículos de comunicação confiáveis é muito importante? Óbvio que é. E quanto mais a população de um país for bem informada, mais discernimento crítico ela vai ter para neutralizar essa profusão de notícias falsas. Mas não se combate fake news apenas com news. Combate-se também com punição para os culpados. E acreditem, não é falta de legislação, é falta de iniciativa mesmo. A segunda conclusão que eu queria deixar é a seguinte: só existe fake news com a participação de pessoas reais. Ou seja, se você receber uma notícia falsa e descartá-la, ela não vai a lugar algum. Parece simplório demais, mas é a solução mais rápida para o problema. Se você não compartilhar, não mandar para ninguém, nem para questionar se é verdadeiro ou não, a notícia fake não sai dali. O que nos leva ao óbvio: se todo mundo que receber uma notícia falsa desaparecer com ela, jogá-la no lixo, simplesmente ignorá-la, essa praga desaparece em um estalar de dedos.